Quando a gente perde uma batalha, o sentimento é o pior possível. Quando a gente não é aprovado num concurso, a gente fica com a impressão de que não consegue mais estudar para nada, né? Que não, um sentimento de incapacidade, que não vai conseguir ser aprovado. Mas calma, eu vou tentar conversar com você aqui hoje, vou tentar te passar um conteúdo hoje sobre reerguer a cabeça, né? Voltar para os trilhos nos estudos. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre o pós-prova e a redefinição da sua estratégia. A gente vai tentar falar de forma bem objetiva, bem rápida, mas eu acredito que vale muito a pena você acompanhar isso que a gente vai te passar agora. Isso faz parte de um projeto que a gente tem aqui no Estratégia sobre o fundamento aí do estudo para as carreiras jurídicas. Um passo a passo de várias dicas, várias informações sobre o planejamento e a execução de estudos para as carreiras jurídicas, né, para você ser aprovado nas mais variadas carreiras jurídicas. Antes, porém, eu queria te convidar para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, do Estratégia Carreira Jurídica, que a gente vai ter muita informação, muitos conteúdos, muitos projetos que a gente já está trazendo aí para vocês. Eu queria te convidar também para, no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você fazer um download do material em texto e também do nosso conteúdo, né? Você vai acessar todo o nosso conteúdo que a gente lançou nessa série que a gente chamou aí de Fundamento, né, para aprovação, Fundamentos do Estudo para as Carreiras Jurídicas. Então, eu vou tentar te mostrar como a gente pode reerguer a cabeça depois de uma frustração, né? Como é que a gente consegue organizar as ideias, né, e efetivamente voltar para os trilhos nesse estudo. Então vamos lá. Eu acho que depois que você fez um concurso e a aprovação não veio, você fez um concurso, se dedicou, né, teve um gasto com passagem, um gasto de tempo, né, porque afinal de contas você se direcionou até outra cidade muitas vezes, você teve um gasto de tempo porque você fez uma preparação de reta final, você fez uma preparação ali estudando a lei local muitas vezes daquele ente, né, se você tem essa preparação e eventualmente foi frustrado, né, porque o resultado foi negativo, me parece que o primeiro passo para você retomar os estudos é você respirar fundo. Eu acho que você precisa viver um pouco a dor, sabe? Não fui aprovado, me dei mal, fui frustrado no meu resultado, nas minhas expectativas, mas eu acho que isso faz parte, né? Você tem que viver talvez esse luto, né, entre aspas. Então, eu sugiro que você respire fundo. Que você, no primeiro momento, tire aí 1 ou 2 dias para respirar, para colocar a cabeça no lugar e, por que não, para não estudar. Nesses 1 ou 2 dias, a gente precisa deixar o rojão passar, né? Deixar a porrada passar. Né? Eu lembro que eu já fui reprovado em vários concursos. E parece clichê, mas a verdade é que ninguém sabe os concursos que eu reprovei. Ninguém sabe as dores que eu passei. Todo mundo só lembra da vitória. Todo mundo só lembra do Igor que exerce o cargo X, que exercia o cargo Y, entende? Então, as suas reprovações vão fazer parte da sua história lá no passado. As suas reprovações, elas vão ser úteis para você ter uma crosta, né, uma casca que você vai criar e se tornar cada vez mais forte aí nos seus estudos. Então veja, faz parte do processo você ser reprovado. E eu não tenho dúvida que você precisa tirar um tempo para absolver a derrota, para poder reerguer a cabeça e recomeçar o seu estudo. Então, se você tiver consciência de que a derrota é parte do processo, que a reprovação é parte do processo de aprovação, eu tenho certeza que você vai conseguir superar esse momento de derrota com mais facilidade. Então, o primeiro passo, depois de um resultado ruim num concurso, por mais frustrante que tenha sido o resultado, né, por mais frustrante que tenha sido
o seu resultado e a sua expectativa que você tinha quanto a esse concurso, você precisa tirar 1 ou 2 dias para respirar fundo. Não estuda, né? Vai para academia, sai com seus amigos, sai com sua família, dá uma espairecida. Só não sai demais, né? Que é para não perder o gancho da retomada ali 2 ou 3 dias depois. O segundo ponto, o segundo passo, depois que você, né, viu a tempestade passar, me parece que o segundo passo é você analisar e entender os seus erros. Ou seja, eu sei que dói muito, mas eu acho que você precisa pegar a prova que você fez e analisar a prova e verificar onde você errou. Eu sei que é difícil você pegar essa prova antiga, né? Você reviver até esse fantasma ali, mas eu acho que você precisa pegar essa prova e entender onde errou. Cara, eram 10 questões de constitucional. Quantas eu acertei e quantas eu errei? Eu acertei 5. Eu acertei 6. Cara, eu acertei 7, mas 3 eu chutei. Eu só sabia mesmo essas 4. Entende? Você precisa fazer essa análise matéria a matéria. Então eu sugiro que quando a sua fase de luto passar, ali depois de 2 dias, também não deixa o luto ir muito longe não. 2 dias, eu vou pegar e vou analisar a prova. O que foi que eu acertei? O que foi que eu errei? Qual foi meu percentual de acerto em cada matéria? Quais foram as matérias que eu mais acertei? Quais foram as matérias que eu mais errei? E principalmente, tudo bem, eu estou vendo onde eu acertei e onde eu errei, mas será se os meus erros foram erros gravíssimos ou foram erros de falta de atenção? Ah, não, professor, esse assunto eu sabia. Foi falta de atenção. Eu não vi que ele queria para marcar a falsa. Eu não vi que ele queria que marcasse a verdadeira, entende? Eu errei ali uma bobagem. O conteúdo eu domino. Foi só uma falta de atenção. Então veja que esse segundo passo aqui da retomada dos concursos, né, da retomada dos estudos, do pós-prova e da redefinição da estratégia, passa por eu fazer uma análise de que matérias eu acertei e que matérias eu errei. Né? Percentualmente, o que eu acertei aqui, percentualmente, como é que foram essas matérias. E mais, deixa eu analisar como é que eu fui no meu concurso antes desse. No concurso antes desse, eu fiz mais ou menos pontos. No concurso antes deste, eu fiz mais ou menos acertos em constitucional, mais ou menos acertos em administrativo, em penal, entende? Em cada uma das matérias. O que foi que mudou? Como é que foi a minha experiência? Será se eu tive uma dor de barriga no dia? O que foi que eu fiz que eu comi de errado? Né? O que eu comi de diferente? Enfim, eu preciso analisar também uma comparação em relação à prova anterior ou às provas anteriores que eu fiz. Essa análise é importante. Não, professor, eu acertei só 7 questões de constitucional, de 10. Mas no concurso anterior eu só tinha feito 5. Percebe que você precisa tentar extrair da sua falha, extrair do seu problema, da sua reprovação, o que tem de positivo. O que você melhorou, o que você evoluiu. Essa é uma análise importantíssima, eu penso. E isso nos leva ao passo 3. Lembrando, o passo 1, viver o luto. Respirar fundo, né, passar ali uns 2 dias sem estudar mesmo, né, espairecendo a cabeça. O passo 2 é a análise dos seus erros. Entender o que você errou. Analisar a prova para ver o que você errou. Enfrentar esse monstro, né, que foi a prova que você não quer mais nem ver. Mas você vai ter que analisar. O terceiro ponto, eu acho, né, o terceiro passo, é rever a prova ainda, mas de uma forma mais aprofundada. Tudo bem, eu errei 3 de constitucional. Mas que questões foram essas que eu errei? Quais são os conteúdos que eu errei? Eu errei questões de controle de constitucionalidade? Eu errei questões de direitos fundamentais?
Eu errei questões de remédio constitucionais, de poder executivo, de poder legislativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro de uma prova que a banca Vunesp fez, que ela cobrou 4 ou 5 questões de licitações e contratos. E eu, na época, tinha uma dificuldade muito grande com dispensa e inexigibilidade de licitações. E, de fato, de 10 questões de administrativa, eu tinha errado 4. Poxa, mas como é que pode? Se na prova anterior eu tinha feito 8 de administrativo, como é que agora eu fiz, 6? Estou prejudicando meu estudo. Essa é uma reflexão que eu fiz no passo 2. Mas no passo 3, eu fui pegar uma lupa e ver efetivamente o que eu tinha errado. E eu vi que, das 5 questões de licitações, 4 eram dispensa e inexigibilidade, que é um assunto que eu não dominava. Era decorebinha ali da lei e eu não decorei. Ou seja, na prática, eu não errei 4 de administrativo. Eu errei 4 de dispensa e inexigibilidade. Percebe que quando tu pega uma lupa, às vezes tu vai olhar que errou um monte de constitucional, mas, poxa, todas eram lei local. A Constituição local lá do Estado. Ou, poxa, todas eram sobre aquela parte ali da Constituição que eu nem abri, de financeiro, de direito à saúde, de direito ali a parte lazer, enfim, aquela parte final ali da Constituição, política agrícola. Eu não entendo bolhufas. Percebe que às vezes não é um erro da matéria, é um erro de um pequeno assunto dentro da matéria que por acaso você não estudou. Então, veja que o passo 3 é você fazer uma análise com um microscópio, com uma lupa, dos assuntos dentro das matérias. Será se essa prova não fugiu do padrão? Não foi uma prova que cobrou muita lei local? E você eventualmente não estudou aquela lei local? Será se essa prova não é uma prova que, cobrou, como esse meu exemplo dessa prova da Vunesp, que de 10 questões, 4 foram sobre dispensa e inexigibilidade? Decoreba ali? Então, às vezes fugiu do padrão, às vezes era um assunto. Isso eu tenho que analisar. Por quê? Porque o que eu posso extrair dessa análise é o seguinte: o que eu errei, que é um estudo estrutural, por exemplo, eu estudei muito controle de constitucionalidade e errei a questão de controle de constitucionalidade que caiu. Tá, mas qual foi o meu erro? Foi aquele julgado do detalhe que eu não decorei? Ou realmente eu não sabia de nada? Das 5 alternativas, A, B, C, D, E, eu não sabia nenhuma ou eu fiquei em dúvida em 2? E essa dúvida que eu fiquei, foi uma letra fria da lei ou foi um julgado? Entende? Eu tenho que saber isso, eu tenho que tomar uma consciência para saber se o meu erro é um erro estrutural. Realmente eu tenho que reestudar esse assunto controle de constitucionalidade do zero. Ou não. No meu caso, eu tenho que decorar essa bendita diferença entre dispensa e inexigibilidade. Eu não vou jogar fora todo o meu estudo de direito administrativo por conta de 40% da prova. Tudo bem, mas foram 4 questões do mesmo assunto e que eu não tinha decorado. Entende o que eu estou dizendo? Então, é algo muito específico. Eu tenho que fazer uma análise se o meu erro é estrutural, base, não sei de nada de direito administrativo, não sei de nada de direito constitucional, não sei de nada, entende? Ou se é um erro pontual naquela matéria. E aí a gente chega no ponto 4. Eu penso que o passo 4 é: eu preciso agora retomar o meu eixo para o meu planejamento de estudos. Mas antes de retomar, eu vou estudar os assuntos estruturais que eu errei. Eu vou estudar o que eu errei dessa prova. Claro, eu vou tentar rever. Isso aqui eu errei aquele detalhe da lei. Vou lá no meu vadimécum, um grifo, tento dar uma decorada e vida que segue. Te garanto que tu não vai errar mais nunca. Agora, o que é estrutural? Eu não sabia de nada dessas questões sobre controle de constitucionalidade. Eu não sabia de nada dessas questões sobre
tributário, entende? Aí tu vai ter que parar para estudar aquele assunto com profundidade. Pelo PDF, pela aula em vídeo, pelo livro interativo, não sei, mas tu vai ter que dar uma aprofundada. Não é uma revisãozinha, um decoreba que tu pega o julgado, destrincha o julgado e bola para frente. Não é uma revisãozinha, um decoreba que tu pega o artigo que foi cobrado, os 2 ou 3 artigos do lado e bola para frente. Né? Porque às vezes o erro foi pontual. Tu não sabia, tu não tinha decorado aquele artigo ou aquele julgado. E aí a gente chega no passo 5. Né? Você, depois que viveu o luto, respirou, tirou 1 ou 2 dias para estudar, para desopilar, sem estudar, né? Sem estudar, para desopilar mesmo, né? Espairecer a cabeça. Depois que você chegou no passo 2, entendeu os seus erros, né? Fez aquela análise para ver onde é que estavam os erros na prova. Depois que você pegou uma lupa e foi ainda mais fundo nos erros, para saber dentro dos assuntos, dentro das matérias, que assuntos você errou e como você errou. Depois que você parou para estudar os assuntos de forma estrutural, que temas estruturais eu errei, né? Para aprofundar esses temas estruturais, ali nesse período, aí eu acho que é hora de retomar os estudos. Só que na retomada dos estudos, né, e aqui o título do nosso conteúdo é Pós-prova e redefinição da estratégia, aí eu acho que você vai ter que respirar fundo de novo. Porque é o seguinte, cara, tem 2 formas da gente retomar os estudos. A primeira é eu retomar os estudos pensando num futuro sem edital imediato. Né? Poxa, eu estudei muito, sei lá, para delegado da PCDF. Estudei muito para a AGU e não passei. Delegado do PCDF não passei. Para juiz do TRF1 e não passei. Tá, quando é o próximo concurso que eu vou fazer? Não, eu tenho um sonho no horizonte, sei lá, da PGE-X, que eu acho que vai sair daqui a uns 6 meses. A retomada é uma, né? Porque tu tem que voltar para o teu estudo de base com aprofundamento dos temas, que inclusive a gente já gravou um vídeo nesse nosso projeto aqui de fundamento, que eu te convido inclusive a acessar lá, que eu falo do estudo da base e tal, é bem legal inclusive o conteúdo. Então, se eu não tenho perspectiva imediata de um edital, me parece que eu tenho que estudar, né, pensando aí no longo prazo e voltar para a base. E aí eu vou ter que retomar os estudos dentro do meu planejamento, né, original, que eu já tinha, dando ênfase, me parece, para essa leitura da letra fria da lei, para essa elaboração e prática de mais simulados e esses julgados, né, que estavam lá na prova, que eu me dei muito mal, que é para eu não esquecer. E veja, as questões acabam se repetindo, né? Então, se você errou aqui e você reviu o erro e você aprofundou aquele tema, acho que você não erra mais nunca esse assunto. Mas aí dentro do seu estudo de base, pensando num futuro edital que nem está previsto ainda, eu acredito que vale a pena você já ir inserindo mais questões, mais prática, para que você erre e tenha a frustração de errar, faça cada vez mais simulados para você errar e ter a frustração de errar agora na preparação, não lá no dia da prova. Por outro lado, pode ser que você tenha se frustrado e tenha reprovado, mas você já tenha agora, de imediato, um edital em vista. E aí talvez seja o maior problema. Eu te confesso que me preocupa muito essa história de você ficar pulando de reta final em reta final, sem a base consolidada. Porque você acaba indo de reta final em reta final, sempre pegando os principais temas, sempre pegando a lei local, sempre tentando ali pegar de última hora, entre aspas, nos últimos meses até a prova aquele conteúdo, e acaba reprovando porque não tem a base, entende? Então, se você vai retomar e já tem um edital em vista, eu quero que você entenda e internalize que o estudo de reta final em reta final, ele pode
ele tem potencial para gerar uma nova frustração. Porque você pulou de uma reta final para outro, para outro, para outro. E se você não tem a base muito bem construída, pode ser que dê problema. Igor, então eu não faço então a próxima reta final? Falso. Tem que fazer sim. Faça e vá e ataque, porque você vai se dar bem. Mas você vai atacar já com a maturidade de que pode ser que não dê certo. E se não der certo, eu vou viver o passo 1, o luto, o passo 2, né, que é a análise para entender os erros, o passo 3, que é a análise com uma lupa ainda maior para entender em cada assunto onde foi que eu errei. Depois eu vou estudar os pontos estruturais que eu errei e aí sim eu vou retomar o meu estudo de base que a gente discute em outro vídeo aqui do nosso projeto, pensando no médio e longo prazo. O que eu sei, meus amigos, é que só existem 2 tipos de concurseiro. Os que passam e os que desistem. E pode parecer clichê, mas se eu passei, qualquer um pode passar. Todas as possíveis adversidades que você pode imaginar. Claro, não todas, né? Mas muitas adversidades eu vivi. Tinha filho, tinha que trabalhar, tinha que botar dinheiro em casa, tive que acordar de madrugada, tive que virar à noite, porque não tinha tempo para estudar. Não consegui estudar 3, 4, 5 horas, que nem a galera faz aí. Às vezes só conseguia 2 horas. Tentava compensar no fim de semana. Cara, todas as dificuldades eu também tive. Mas eu acredito que se eu conseguir passar, você também consegue. Então, não desista. Pode ser que demore mais um pouquinho do que outras pessoas, mas você vai chegar lá, eu tenho certeza disso, e eu estou aqui à sua disposição para te ajudar. Queria te convidar, mais uma vez, a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube do Estratégia Carreira Jurídica. Queria te convidar a conhecer esse nosso projeto específico que a gente lançou de fundamentos aí no estudo para as carreiras jurídicas. No primeiro link aqui na descrição do vídeo, você se inscreve, você baixa o material em PDF que a gente preparou para você, né? Um material de apoio desses vários vídeos, dessas várias aulas que a gente está fazendo, e queria me colocar à sua disposição. Qualquer dúvida que você tenha, me procure nas redes sociais. Eu sou Igor Maciel e terei o maior prazer em te ajudar rumo à sua aprovação no concurso público. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.